Continuando então, nós já vimos hermenêutica, fatos, já vimos homilética, forma. Só mais alguns comentários sobre a questão da forma. Por exemplo, se alguém fala alto ou baixo, se alguém gosta de ser mais energético no seu jeito de falar ou não, tudo isso é ligado à forma. Então, a pregação expositiva não mexe com isso. Se uma pessoa gosta de ser mais barulhento na sua comunicação, está tudo certo. Isso não tem nada a ver com o fato, tudo bem? Tem a ver com a forma. A coisa mais importante que nós temos que analisar quando alguém vai anunciar a mensagem, a primeira delas qual é? É o fato. Depois, a forma. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar em público, numa igreja, era a primeira vez que eu estava pregando numa igreja, e era uma igreja conservadora, me disseram que eu tinha que já estar de terno e gravata, ainda mais naquela época, eu não tinha nem terno e gravata. Eu consegui um terno emprestado, calça boca de sino, não sou daquela época, mas o terno que eu consegui era daquela época. Mas era um terno bom. E aí, gente, eu não tinha um referencial homilético ainda, eu estava iniciando. Olha, mas eu gritei tanto, foi a mensagem mais gritada da minha vida. E quando eu terminei, um irmão me procurou. Ele falou, olha, muito bem, você dá um jeito, hein? Só que assim, você grita demais, hein, rapaz? Você precisa maneirar no gogó aí, porque você vai perder a voz logo logo. E eu fiquei pensando naquilo, foi um ótimo conselho, duro de engolir. Quando logo depois da sua primeira pregação pública, você já levar uma correção dessa. Mas é importante não ser ensinado, né? Mas ele não fez nenhum comentário quanto ao fato. Para ele o fato não era tão importante, mas a forma. E nós precisamos lembrar, primeiro, o fato, depois a forma. Por exemplo, na maioria dos lugares, a gente já viu o seguinte, que o povo tem um interesse peculiar num tipo de mensagem. Se a gente oferece o que o povo quer, não necessariamente o que o povo precisa, eles já vão gostar. Se a gente oferecer o que o povo quer numa forma que agrade, eles estão contentes. A maioria das pessoas vão avaliar um pregador pelo fato ou pela forma? Pela forma. Se, olha, foi divertido, foi legal, é agradável, cativante, prendeu minha atenção. E aí eles dizem, olha, traz de novo fulano. Por exemplo, se você estava analisando lá, você convidou e o fato era ruim, mas a forma era envolvente, você vai convidar de novo ou não? Não deve convidar de novo se o fato era ruim, ainda que a forma fosse boa. Estão comigo? Muito bem. Aí depois definido então fato, forma, agora nós vamos falar da função. Então primeiro hermenêutica, fato, homilética, forma. Agora é pastoral e a função. Não achei uma palavra com H aqui, me desculpa. Pastoral é a função da mensagem. Uma vez que eu tenho o conteúdo bíblico corretamente, uma vez que eu tenho a forma ideal para comunicar, agora eu preciso me lembrar dos aspectos pastorais da mensagem. Isso é, aquele aspecto que mostra que a mensagem se relaciona com a audiência. A mensagem não é apenas uma descrição de vários fatos interessantes e relevantes em que todo mundo não diz, puxa, incrível, né? Que mulher sábia, que homem sábio. Como ele conhece as Escrituras, como ela conhece as Escrituras. Mas amanhã eu não tenho a menor ideia do que eu faço com isso. Então você pode cometer esse erro de que você tem o fato, você tem a forma, mas você não tem o lado da função. Para que é essa mensagem? Qual é a função dessa mensagem? Para que eu estou anunciando essa mensagem? Para que eu estou pregando isso? E esse é um ponto extremamente importante. Outra frase que eu costumo usar quando eu estou orientando alguém que está aprendendo a fazer mensagens bíblicas é: o que isso tem a ver com as pessoas na segunda-feira? Normalmente você ouve uma mensagem no domingo e a pergunta é: quão relevante será essa mensagem para a pessoa na segunda-feira? Função. Qual é a função? Isso está ajudando eles a acreditarem em uma coisa de modo melhor? Isso está ajudando a pessoa a se arrepender de algo?
essa mensagem está ajudando a pessoa a ter perseverança e encorajamento, qual é a função dessa mensagem que eu vou anunciar? Muito importante isso. Alguma pergunta até aqui? Não? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho de dois grandes erros na interpretação das Escrituras. Esses são dois grandes erros que acontecem, e eles acontecem exatamente porque são erros interessantes. Por que as pessoas gostam, por exemplo, de assistir aquelas videocassetadas que eles chamam? O cara vai andar de esqui, cai, vai pular uma cerca e tropeça. Porque os erros também chamam a atenção e são interessantes. E esses dois erros são interessantes, mas são injustificáveis para quem deseja apresentar a pura palavra de Deus. O primeiro erro é tratar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como se fosse um livro alegórico. Ou seja, que por trás de tudo que você está lendo tem uma mensagem secreta escondida. Que por trás dessa mensagem objetiva tem uma mensagem misteriosa, que precisa ser encontrada, às vezes de modo cabalístico, ou a pessoa, por meio da sua criatividade e engenhosidade, vai encontrar alguma mensagem que passava desapercebida para a maioria das pessoas. Isso é um grande erro. Nós precisamos lembrar que a Bíblia é uma biblioteca na sua natureza. São 66 livros e, portanto, estilos literários diferentes. Você tem livros históricos, narrativas, você tem livros poéticos, você tem livros proféticos. E quando você se aproxima do texto, cada um deles deve ser entendido dentro do seu estilo literário. Você tem hipérboles na Bíblia, você tem metáforas, você tem parábolas na Bíblia, e o estudioso da Bíblia, o pregador, precisa discernir quando é uma coisa e quando é outra. Você tem textos que são descritivos, você tem textos que são prescritivos, textos que estão apenas te contando algo que aconteceu, mas não é para você continuar fazendo, e outros textos que estão dizendo isso aqui é para você continuar fazendo. E o estudante da Bíblia, o pregador, precisa discernir todas essas coisas. A gente dá... Sim. Pastor, existem passagens na Bíblia que assim, nos obrigam a interpretá-la alegoricamente? Não, se o texto é alegórico, ou se o texto é uma parábola, ou ele é uma figura de linguagem, então você tem que respeitar. A frase é a seguinte: quando a gente fala de interpretação histórico-gramatical, quer dizer que nós vamos buscar a interpretação natural do texto. Ou seja, Salmo 91, me ajudem, como é que diz lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vou dar uma pausa. Deus tem um esconderijo? Primeira pergunta, vamos em frente. A sombra do Onipotente descansará. Deus tem sombra? Vamos em frente. Ei, Senhor, Ele é o meu Deus. Meu refúgio. Bom, enfim, o que acontece? Aquele salmo, ele é uma poesia. Então, na poesia, você tem uma linguagem. Por exemplo, o salmo fala de asa de Deus. Deus tem asa? Não, é uma poesia. Então, eu devo interpretar no sentido natural daquela passagem. Se ela é uma poesia, deve ser interpretada como tal. Se ela é uma parábola, deve ser interpretada. Se ela é uma hipérbole, se ela é ou como, por exemplo, Apocalipse, com vários símbolos. Todas essas questões devem ser levadas em consideração de acordo com a natureza do livro. A nossa Bíblia, por exemplo, ela é relativamente bem organizada por estilo literário. Então você tem um bloco de livros, são livros históricos. Você sabe, são narrativas. Depois você tem os livros de sabedoria, que são esses livros que têm poesia dentro deles e que ensinam por meio disso. Você tem os livros proféticos, então você sabe que estão tratando de profecias. Agora, às vezes é possível que dentro de um livro histórico você encontre alegorias, você encontre hipérboles, você encontre parábolas. Quando o texto tiver essa natureza, é assim que ele deve ser interpretado. Você não pode pegar a Bíblia inteira e interpretar como sendo alegoria, que carrega lá um símbolo especial. Vamos ver aqui uma passagem que eu espero ajude a gente a entender um pouquinho isso. Nós vamos comparar dois textos para a gente ver isso. Mateus capítulo 13.
eu ver aqui o versículo exato. Aqui em Mateus capítulo 13, que também aparece depois em Marcos e Lucas, Jesus ele vai contar uma parábola a partir do versículo 10. 13 e 10. Aliás, vamos ver antes, porque aqui vem a explicação. Vamos ver a partir do versículo 4. Quem que pode ajudar com a leitura, por favor? E, ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui tá bom. Veja só, essa é uma parábola, quer dizer, uma analogia longa que Jesus usa, contando de um semeador que sai lançando sementes. Bom, vamos imaginar que tudo terminasse exatamente aqui no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como eu vou saber o que significa essa parábola? Como é que eu vou saber o que essa analogia significa? Porque ele fala de semente, ele fala de aves que comeram, ele fala de solo rochoso. Eu não tenho como saber, mas a Bíblia deve ser explicada pela própria Bíblia. Esse é um princípio fundamental da hermenêutica, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, se você continuar lendo, versículo 10, então, onde a gente encontra então, isso chama conector, está unindo as duas ideias, o que explicou antes e o que vai seguir. Então, alguém lê, por favor, a partir do versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. Isso, então aqui é aquilo que eu estava dizendo. Jesus, quando anuncia sua mensagem, para os seus recipientes, aquele que é o recipiente da mensagem, ele vai explicar o sentido. Os outros estavam pensando, o que é a semente, o que é o pássaro, o que é esse terreno? Não entendi. Então ele vai explicar que isso estava ligado a uma mensagem profética de Isaías, e ele dá sequência nisso. Vamos continuar então vendo aqui o texto. Vamos ver a partir do versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Pronto, uma pausa. Vou dar agora para vocês o que significa. Vou explicar o que significa essa parábola, essa analogia. Vamos ver o que é. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Bom, Jesus explicou. Ele explicou o que eram essas aves, o que era aquele caminho, o que era a semente. Então, é assim que a gente deve procurar entender mesmo uma figura de linguagem, ou uma analogia como Jesus utilizou. Buscar no próprio texto, no contexto dele, o que vem depois, o que vem antes, para eu entender aquela mensagem. Não inventar o significado do discurso. Dizer, olha, as aves representam os Estados Unidos. Vocês já viram que o símbolo dos Estados Unidos é a águia? É isso mesmo, olha, a águia é o símbolo dos Estados Unidos. E a semente é o seguinte, é o preço do tomate no Brasil, que o tomate vem de semente. Então aí, olha, tem um cumprimento profético. Não é assim que funciona. Você tem que buscar no texto
o que ele quer dizer. Tudo bem? Então veja que mesmo uma parábola, dentro do escopo maior das Escrituras, vai lançar luz. Mas vamos imaginar que fosse obscura. Então você tem que buscar um outro texto mais claro e não construir uma doutrina ou um ensinamento sobre um texto que é obscuro. Vamos ver um outro exemplo, agora um exemplo meio inverso. Mateus capítulo 10, Lucas 10. Vou começar de novo, Lucas 10. Vamos ver... Vou começar a partir do versículo 30. Você pode ler, por favor? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois colocou-as sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Olha só, aqui já vi várias vezes, aliás, mesmo em textos antigos aparece esse tipo de explicação, que é assim. O samaritano representa Jesus. O homem caído representa o pecador. Os salteadores representam o diabo. A hospedaria é a igreja. A montaria é a mensagem pregada. Porque por meio da mensagem as pessoas são recuperadas. E o que mais tem aqui? O vinho é a alegria. O óleo é o Espírito Santo. E sim, ele está saindo do céu e indo para o inferno. Mas veja, é isso que realmente o texto está ensinando? Porque poderia se representar outra coisa. Por que a hospedaria não representa o céu? Por que o jumento não representa o crente que evangeliza? Enfim, quando parte para esse lado, qualquer coisa é possível. Qualquer interpretação é possível no texto. Então nós precisamos ver o contexto. Primeira coisa, qual seria o grande erro aqui de fazer esse tipo de pregação? Começar no versículo 30, sem levar em consideração que Jesus prosseguiu dizendo. Está acontecendo alguma coisa antes aqui, que vai me ajudar a entender a história. Vamos ver então a partir do versículo 25, para a gente entender a história no todo. Na minha versão diz: e respondendo Jesus, tem coisa anterior, tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Está Sim. respondendo. Então vamos ver, o que acontece no 25? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Vamos dar uma pausa aqui. O homem vem testar Jesus, esse é o contexto da mensagem, um religioso, e fala assim: olha, eu quero saber aí, Jesus, o que você acha que é o mandamento mais importante? Jesus responde com perguntas, fala assim: você é intérprete da lei, o que você entende disso? Aí o homem quer mostrar todo o seu conhecimento, amar a Deus e amar ao próximo. Então ele falou: muito bem, então vai e faz isso. Mas ele está descontente, porque ele foi até lá para fazer o quê? Testar Jesus. E a prosa está terminando. Então ele levanta uma segunda questão para Jesus. Vamos ver. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo?
Jesus prosseguiu dizendo: certo homem... Isso, tá bom. Veja só, agora Jesus está falando mais ou menos assim. Olha, em vez de você ficar perdendo tempo, já que você sabe que amar a Deus é amar o próximo, vai fazer isso, vai ajudar as pessoas ao invés de ficar me testando aqui. E o homem, então, para justificar e continuar testando Jesus, ele fala: então, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar uma parábola de um samaritano. O judeu gostava de samaritano? Nós sabemos que não. João capítulo 4 diz que eles não se davam. A gente sabe por causa da miscigenação racial que se deu por causa do chamado cativeiro do reino do norte, Assírio. Muito bem, o que a gente tem aqui? O homem contando, Jesus contando agora a história desse samaritano, que o judeu não gosta, que está socorrendo um judeu. Olha como Jesus termina a história, depois que ele conta, depois que ele termina a parábola. Vamos ver o que acontece. Versículo 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O que diz 37? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Qual que seria a resposta? Jesus contou: olha, o samaritano desceu, tinha um homem caído, foi socorrer, o samaritano pagou, o samaritano não sei o quê. Quem fez o bem para o homem que estava caído? Qual seria a resposta? Mas ele não conseguiu dizer isso. Ele disse: aquele que teve misericórdia. Jesus falou: então agora, meu filho, vai. Ele entendeu a mensagem. O próximo é quem está próximo. O próximo é quem está perto. A parábola tem apenas esse objetivo. Não tem nada aqui falando de salvação, não tem nada aqui falando do céu, não tem nada falando do Espírito Santo. O vinho não representa alegria aqui. É apenas uma comparação com uma história possível, ou uma história provável, aliás possível, que Jesus descreve, para comparar a atitude daquele homem com a realidade da palavra de Deus. Perceberam? Então, o método alegórico, ele comete esse erro porque ele é interessante. Quando você está lendo, vendo alguém pregar desse tipo, fala: olha, o vinho representa alegria. Puxa, eu não tinha pensado nisso antes. Claro que você não tinha pensado nisso antes, porque não significa isso. Pensar agora. Tudo bem? O segundo erro comum é o que se chama de espiritual. Eu fiz questão de usar esse nome. Que são aqueles que dizem assim: não precisa estudar. O Espírito Santo vai nos guiar. O Espírito Santo vai nos dar a mensagem. A gente não precisa estudar a mensagem de Deus. A gente não precisa estudar a palavra de Deus. Aliás, eles vão além. Eles dizem que estudar a palavra de Deus é ruim. Não faz bem, não é positivo na vida de um cristão. Vamos ver aqui algumas referências normalmente utilizadas para justificar que o negócio é esperar o Espírito Santo fazer acontecer. Mateus capítulo 10, versículos 17 a 19. Vamos ver? Tudo aí, Varão. Mateus 10, 17 a 19. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha só, então, por exemplo, eles pegam esse texto e dizem: olha, o Espírito falará por nós. Jesus disse isso. Eu não preciso me preparar, isso que eu não preciso temer, porque na hora H o Espírito vai falar por mim. Mas veja bem o contexto em que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se você for preso por causa do Evangelho, se você for preso por causa da sua fé e levado depois da borracha cantar aqui, vos açoitarem, levar para a prisão, chegar lá e falar: agora você vai dizer alguma coisa, não se preocupe,
Porque eu ficaria meio preocupado. O que eu vou dizer numa hora dessa? A borracha já cantou. O que eu vou... Ninguém vai bater palma. Linda mensagem. Olha, pastor, você é uma bênção. O negócio é o seguinte, eu já apanhei antes de entrar, e qualquer coisa que eu disser aqui, eu não sei o que vai acontecer. Jesus está dizendo, nessa hora, não tema. O Espírito do vosso Pai vai falar com vocês. É nesse contexto que ele está dizendo isso. Eu não posso chegar lá e o cara fala, muito bem, agora... Eu falo, olha, eu preciso de pelo menos uma semana para preparar a mensagem que eu vou dizer. Não é assim que funciona. Não é um convite para pregar sobre um determinado assunto. É um testemunho da sua fé. O Espírito vai falar para você. E muitos de nós vamos nos ver em situações assim, talvez não nesse grau de violência, mas às vezes num constrangimento familiar, às vezes numa situação difícil do dia a dia, que você não tem tempo de rascunhar lá uma mensagem. O Espírito Pai que habita em vós vai falar naquela hora. Mas veja que é uma situação extraordinária. Outro texto utilizado para dizer que você não precisa estudar as Escrituras é Salmo 81, versículo 10. (81, 10). Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Isso. Então eles pegam especialmente a última parte. Abre bem a boca e te encherei. É assim, não precisa estudar, abre a boca que Deus vai encher. Mas será que tem umas coisas que estão sendo ditas por aí que assim... Está enchendo do que essa boca? Está cheio do que essa boca? No contexto da passagem, por exemplo, a gente vê, é do povo de Israel, em que Deus alimentou o povo no Egito, no deserto. Abre a boca, vocês fiquem tranquilos, eu vou alimentar vocês, encheria de comida. Então, se for usar esse raciocínio aqui no domingo, o cara tinha que abrir a boca e cair um pão no francês, o que seria bom, em alguns casos, seria bom. Porque esse é o contexto da passagem. Abre a boca e eu encherei de alimento. Eu sou seu provedor. Eu sou quem vai suprir isso. Não tem nada aqui em relação a quem vai anunciar a mensagem do Para mim é bem explícita. E eu o alimentarei. Ah, pois é. Essa tradução ela é bem mais clara. Exatamente, eu te alimentarei. Vamos ver mais uma passagem. Mais uma pérola. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Essa eu acho que é um clássico. Pode ler, por favor? 3, 1. 3, o 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então quando alguém diz assim, olha, eu agora vou estudar teologia, misericórdia, irmão, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica, colocando como se o estudo das Escrituras, que é a palavra de Deus, inspirado por Deus, guiado por Deus, fosse a letra que mata. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está contrastando o legalismo judaico com a graça de Jesus. Está contrastando aquilo que era personificado por Moisés, personificado, não que Moisés genuinamente fosse isso, mas personificado por Moisés, em contraste com Cristo e os apóstolos como mensageiros de Cristo. Então certamente não é isso que está. Você pode considerar o seguinte: a Bíblia sempre nos encoraja a meditar nas Escrituras, a meditar na Palavra de Deus. E o texto-chave que a gente tem considerado aqui é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos olhar mais uma vez esse texto? É, 2,15.
Quem encontrou pode ler. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Que maneja bem a palavra de Deus. Isso aí não é possível sem meditação. Não é possível sem estudo. Não é possível sem gastar horas com esse livro. Se alguém dizer que é contrário à espiritualidade você meditar na palavra que Deus inspirou e estudar a palavra que Deus nos confiou, para que a gente maneje bem a palavra da verdade, é um atentado contra a própria natureza de Deus e das Escrituras. Então, esses são dois métodos comuns e problemáticos. Primeiro, alegórico, ficar encontrando coisas misteriosas que ninguém nunca viu, não deveria mesmo ver. O segundo é esse método, entre aspas, espiritual. Não, irmão, o Espírito vai guiar. O problema é que a gente precisa saber qual o Espírito que vai guiar. Vamos dar uma pausa e a gente retorna para o nosso último bloco hoje, tá bom?